queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e antes de começar essa aula eu vou me autodescrever. Eu sou homem, estou de pé, estou vestindo uma blusa azul jeans, uma calça preta, uso óculos, tenho cabelo raspado. Atrás de mim, o nosso cenário aqui da Multirio com alguns objetos imitando aí uma sala de aula. Bom, pessoal, quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas são dois colegas de vocês que aparecem no material Reeduca, que é o Cauã e a Dandara. Apresenta a aula aí, pessoal. Brincando com as áreas das figuras. Pessoal, antes de começar essa aula, também eu vou dar aqui uma curiosidade para vocês. Vocês sabem que 2021 seria o ano que Paulo Freire faria 100 anos? Mas calma aí, professor, quem é Paulo Freire? Paulo Freire, gente, foi o maior educador do Brasil. Ele revolucionou a educação brasileira com algumas ideias como considerar o saber de você, aluno e aluna, importante para a aprendizagem. Gente, o professor não só ensina não, o professor também aprende. E isso foi um dos ensinamentos que Paulo Freire trouxe. Assim como vocês estão aprendendo, eu também aprendo junto com vocês. Por isso, por esses ensinamentos e por outros feitos do Paulo Freire, como por exemplo ser aí um dos brasileiros mais citados lá fora, em outros países, com os seus livros, Paulo Freire, no ano de 2012, foi declarado patrono da educação brasileira. Olha que importância, né, gente? Então, eu vou até mostrar uma frase do Paulo Freire para vocês verem como ele entende a educação. Vamos lá? Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Então, esse é o Paulo Freire. Olha a foto dele aí. Então, pessoal, como vocês viram nessa frase, todos nós sabemos alguma coisa, você que está assistindo tem seus conhecimentos, e eu, como professor, como pessoa, também tenho os meus. Mas tem coisas que eu não sei, assim como tem coisas que você aí que está assistindo não sabe, não conhece. Para mostrar aí uma forma muito prática desse processo, eu vou contar para vocês aí o que aconteceu com o Cauã e a Dandara. Sim, o Cauã e a Dandara, eles gostam muito de pipas. Eles brincam muito de soltar pipa. Aposto que você que está assistindo também gosta ou já viu alguém soltando pipa, não é verdade? É muito comum aqui no Rio de Janeiro soltar pipa. O Cauã e a Dandara, eles estão acostumados a fazer aquelas pipas comuns que a gente vê, né? Aquele formato que tem tipo um pentágono, né? Aquela figurinha de 5 lados. Mas o Cauã, ele ganhou uma raia, que é um tipo de pipa diferente. E a Dandara também ganhou um outro tipo de raia, só que ela é mais retangular. E aí, eles queriam saber como descobrir a quantidade de papel necessária para fazer essa pipa, porque eles estão acostumados a fazer a pipa comum. Então, o Cauã, ele assim, de olho, ele já tem uma noção de quanto papel seda ele vai precisar para fazer aquela pipa ali. Já a raia, porque geralmente as raias são maiores que a pipa comum, ele já ficou na dúvida sobre a quantidade de papel. E a Dandara também, porque a raia dela tem um formato diferente, que é mais retangular. Vocês viram que eu falei aqui de cobertura, de cobrir, de usar papel? Isso é o conhecimento de área, área de uma superfície. A gente usa a área da superfície em muitas situações, inclusive nas brincadeiras como a pipa. O Cauã e a Dandara, eles têm a noção de área, só que eles não têm as medidas, eles não têm o conhecimento de como calcular, de como descobrir o valor dessa área numa unidade de medida padronizada. O centímetro, milímetro, enfim. Aí, esse conhecimento, eu como professor já tenho. Mas aí, olha que situação engraçada. O Cauã e a Dandara pediram a minha ajuda para montar a pipa. Mas caramba, pipa é a brincadeira que eu não gostava na minha infância. Vocês acreditam? Eu gostava de bolinha de gude, corrida de chapinha. Eu nunca gostei muito de soltar pipa. Então, eu não vou poder ajudá-los a montar uma pipa. Então, eu combinei com eles assim. Vocês vão me ensinar a montar uma pipa e eu vou mostrar para vocês como achar a área necessária para cobrir a pipa com papel seda. Olha que bacana, essa troca de conhecimentos. Era isso que Paulo Freire defendia. Então eu vou mostrar para vocês aí agora a foto das raias. Talvez, não sei se você conhece, ou de repente aí onde você mora, a raia pode ter um outro nome. Olha aí, pessoal, essa é a raia. Tá vendo só? É um tipo de pipa diferente, ela tem um formato quadrado, mas quando a gente vai soltar ela, a gente vira ela e fica aparecendo também um losango, que é um outro quadrilátero, uma outra figura de 4 lados. Então, pessoal, a gente está falando aqui de área. Área de uma figura, área delimitada por uma figura. Mas aí você pode me perguntar, professor,
área tem a ver com a área do futebol? Em certa parte, sim. Mas a gente vai considerar a área aqui a medida da superfície de um local delimitado por uma figura geométrica. Por exemplo, esse estúdio aqui, ele tem um formato retangular. É que vocês não veem o estúdio todo, né, onde estão as câmeras aqui. Mas ele tem um formato aqui. E tem as paredes que delimitam esse estúdio. E aqui o chão tem uma superfície, e essa superfície também é uma área. Aonde mais a gente pode ver a área? Quando tem obra na sua casa, você tem que comprar piso para colocar na cozinha da sua casa. Então, provavelmente vai um pedreiro medir aquela área ali, daquela cozinha, que é delimitado o quê? Pelas paredes. E aí a cozinha pode ter um formato de quadrado, ou de retângulo, ou de repente um formato de trapézio, ou outra figura geométrica qualquer. Para cada figura, a gente vai ter formas diferentes de encontrar as áreas. A unidade de medida das áreas, ela vai depender da unidade de comprimento que a gente usa. Então, se a gente usar o metro como comprimento, aí a gente vai ter a área em metros quadrados. Se a gente usar o centímetro como medida de comprimento, a gente vai ter como medida de área o centímetro quadrado. Mas, professor, quando usar centímetro, quando usar o metro? Vai depender do que você está medindo. Se você for medir uma parede, por exemplo, ou esse estúdio, ou a cozinha da sua casa, ou o seu quarto, se você for medir em centímetro, você vai ter números muito grandes. E talvez você nem consiga, porque as réguas em centímetros são pequenininhas, naquela régua que geralmente a gente ganha na escola. Então você nem iria conseguir medir. Geralmente, para medir essas distâncias maiores, essas medidas maiores, a gente usa o quê? A trena. Aquela reguinha que enrola assim, que a gente puxa. Aí sim a gente vai medir o quê? Em metros, que é uma unidade maior. Agora, quando você vai medir a pipa, né? No caso da dandara do Cauã, ou vai medir uma peça de roupa para fazer um corte, quem é costureira, de repente, não sei se você tem alguma costureira que mora na sua casa, aí sim a gente vai usar o centímetro. E aí, para calcular a área, o centímetro quadrado. Bom, o Cauã, ele ganhou uma pipa, um quadro de pipa de raia, que mede 20 centímetros por 20 centímetros. É um quadrado, que eu vou mostrar para vocês aí agora. Então, essa é a raia do Cauã. Ela mede 20 centímetros por 20 centímetros. Por quê? Ela é um quadrado. Então, todas as medidas dela são iguais. E eu quero descobrir a área dessa figura, porque assim eu vou descobrir quanto papel o Cauã precisa para fazer a raia dele. Então, nos quadrados e nos retângulos, basta que eu multiplique essas duas medidas. No caso do Cauã, 20 centímetros vezes 20 centímetros. Então, eu vou agora calcular essa área dessa figura aí da pipa, da raia. Eu falei para vocês que a gente vai multiplicar os dois lados. Então, eu vou fazer 20 vezes 20. Aí vocês vão me dizer, professor, multiplicação com dois algarismos? Isso é muito difícil. Não é. Quando termina com zero, quando é um múltiplo de 10, não é tão difícil assim. Por quê? Para eu armar essa conta, olha o segredinho que eu vou ensinar para vocês. Eu até já mostrei lá na projeção. Tá vendo só como eu armo essa conta? Eu só posso fazer isso quando eu tenho um múltiplo de 10, ou seja, quando esse número termina com zero. Tá bom? Aí agora eu vou fazer a multiplicação. O que vai acontecer com esse primeiro zero aqui? Esse primeiro zero, ele vai descer. Olha aqui, ó. Olha o zero aqui. Agora eu vou fazer a multiplicação normal. Já resolvi o problema desse zero. E vou multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, a minha medida aqui de área vai ser 400 centímetros quadrados. Esqueci aqui da unidade, né? Tem que ter a unidade, que é muito importante, né? Vai dar o quê? 400 centímetros quadrados. Tem um 2 lá em cima, quer dizer centímetro quadrado. Vamos olhar a nossa pipa de novo? Então, eu fiz a multiplicação aí do lado multiplicado pelo outro lado. 20 vezes 20, que deu, olha aí, cobrindo a pipa toda, a raia toda, 400 centímetros quadrados. Então, pessoal, vocês já viram aí quanto de papel o Cauã precisa para fazer a raia dele. Mas tem ainda a raia da dandara, que tem um formato um pouco diferente, que é o formato retangular. A raia dela mede 20 centímetros por 30 centímetros. E aí, gente, será que a dandara vai precisar de mais papel ou de menos papel que o Cauã para fazer a raia dela?
Vamos descobrir? Primeiro vamos olhar a raia da Dandara aí. Olha só, gente, a raia da Dandara, ela mede 20 centímetros por 30 centímetros. Então, como a figura é um retângulo, a gente também vai descobrir essa área multiplicando um lado pelo outro. 20 vezes 30. Olha só como é que eu armei. Tá vendo só? Aí agora sim a gente vai fazer. Então, como vocês puderam reparar, tanto no quadrado quanto no retângulo, para a gente descobrir a área, basta a gente multiplicar a largura pela altura. Como o quadrado as medidas são iguais, é um lado vezes o outro, tá bom? Então agora eu vou aqui, ó, vou escrever aqui a sentença. 30 centímetros vezes 20 centímetros. Igual. Aí, vamos lá, vamos armar esse cálculo aqui. Eu tenho 30 centímetros vezes 20. Olha como eu estou armando esse cálculo aqui. Mais uma vez eu coloquei o zero aqui para fora, para deixar esse zero sobrando para fazer o resto do cálculo. Só posso fazer isso com número que termina com zero, tá, gente? Com múltiplo de 10. Se fosse 21, 22, aí já não daria, tá? Então, eu vou colocar o zero aqui e vou fazer a minha multiplicação normal. O zero já foi, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Olha só, eu tenho o que aqui? 600 centímetros quadrados. Então, essa é a área da raia da Dandara. Então, para cobrir a raia da Dandara, eu preciso de 600 centímetros quadrados de papel de seda. Então, pessoal, vocês viram aí que a Dandara precisa de 600 centímetros quadrados para cobrir a raia dela, que é uma raia retangular. E aí, quem precisa de mais papel, a Dandara ou o Cauã? É a Dandara, né, gente? Embora a raia dele seja ali quadrada, mas as medidas dos lados são menores que da Dandara. Então, por isso que ela precisa de mais papel para fazer a pipa dela. Tá certo? Pessoal, na aula de hoje, a gente conversou sobre as áreas das figuras. Pode virar para um, né? Isso, vira para um. Pessoal, na aula de hoje, a gente conversou um pouco sobre áreas, que são as medidas das superfícies delimitadas por uma figura geométrica. Vimos também aí as contribuições... Não, calma aí, de novo. Fala Paulo Freire primeiro. Pessoal, na aula de hoje, a gente conversou um pouco aí sobre Paulo Freire e as contribuições dele para a educação. A gente viu que, tanto eu, professor, quanto você, aluno, temos muito a aprender e a ensinar juntos. Conversamos também sobre as áreas das figuras, que são as medidas das superfícies que são delimitadas por uma figura geométrica. A gente viu que as unidades de medidas vão depender da unidade de medida de comprimento. Se a gente usar o centímetro, a área vai ser em centímetros quadrados. Se a gente usar o metro, vão ser em metros quadrados. Gente, esse negócio de pipa, de raia, ficou tão bacana que acho que até eu vou também me aventurar nessa. E a Lorena também resolveu se aventurar. Inclusive, ela está, assim, com uma dúvida na cabeça dela que eu tenho certeza que vocês vão ajudar com o nosso desafio. No desafio dessa aula, você vai ajudar a Lorena, que assim como Dandara e Cauã, se interessou pelas raias. Ela quer montar uma raia com as seguintes medidas: 40 centímetros por 40 centímetros. Quanto de papel ela vai precisar para cobrir toda essa superfície e montar a sua raia? E aí, pessoal, vamos ajudar a Lorena lá no desafio? Para isso, vocês têm que acessar a nossa Rio Educopédia, através do aplicativo Rio Educa em Casa. Lá vocês vão encontrar essa aula aqui, o desafio e também um quiz com 5 perguntas para vocês responderem sobre essa aula. Espero vocês lá, hein? Ah, e não se esqueçam da minha avaliação, né? 5 estrelas aqui pro professor Felipe. Gente, eu tô ficando por aqui, foi muito bom estar com vocês em mais essa aula, e eu acho que eu vou lá comprar uma raia, lá no Mercadão de Madureira, comprar uma raia e um rolo de linha, que eu também vou aprender a soltar pipa. Finalmente na minha vida, tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau!